e vamos cultuar a Deus nesta manhã, segunda-feira. Iniciamos o culto com oração ao nosso Senhor. Deus, Pai, Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, grande, tremendo, Deus único e verdadeiro, não há outro Deus, não há outro Senhor. Muitos são criados, inventados pelos homens, mas o único Deus que existe é o Senhor, Criador de tudo. Tudo foi o Senhor que criou. Uma bactéria, um micróbio, um átomo, foi o Senhor que criou. Até a reunião de tudo isso que Ele criou, que forma as montanhas, os mares, os oceanos, os planetas, as estrelas, o universo, cada ser vivo, é tudo criado por Deus, que enviou seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Cristo, que andou aqui na terra, pisou aqui, respirou, se banhou nas águas, comeu, foi morto, enterrado, ressuscitou e promete que virá buscar a sua igreja, que é a nossa bendita esperança, a vinda do Senhor para nos buscar num evento chamado de arrebatamento. Damos glórias ao Senhor, porque isso pode acontecer hoje. Essa é a nossa esperança. Glórias a Ti, Senhor. Nos reunimos aqui nesta manhã para adorá-lo em espírito e em verdade. Aceita-nos, perdoa os nossos pecados e torna-nos dignos de sermos adoradores do Senhor. Fala conosco, fala com cada um de nós, através da Tua santíssima palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira e também dos mentirosos. Esta é a oração que eu apresento por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, e oro no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E a gente vai ler aqui juntos os versículos do 21 ao 25. Se não for suficiente para esclarecer, eu, neste primeiro momento, fico
sem nenhum tipo de reserva de argumentos aqui. Pode ser que amanhã eu tenha outros argumentos, mas neste primeiro momento aqui eu não tenho reserva nenhuma. Se o que for dito, o que eu vou falar hoje, não porque eu vou falar, porque está na Bíblia, não for o suficiente para esclarecer dúvidas e dar para você coragem, trepidez para recusar a mentira. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 25. Tá? Se você tiver a Bíblia, eu faço aquele convite matinal aqui, né? Abra sua Bíblia, leia com a gente. Eu sei que tem gente que não pode ler, né? Tem irmãos e irmãs que estão no trabalho. Podem ouvir, às vezes até podem ver, mas ler não vai dar, né? Tudo bem, eu entendo isso e eu, na minha infinita ignorância, consigo entender. Imagina nosso Senhor Deus, então, que sabe tudo, né? Ele entende muito mais do que eu. Por causa disso que eu leio, né? E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Olha só o que está escrito aqui em Mateus. Eu sei que você conhece, eu sei que você já leu, você já ouviu muita coisa a respeito disso que a gente vai ler. Mas você já ouviu tanta coisa, né? Tenha paciência para ouvir o que eu vou falar aqui. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 25. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você sabe, se não souber, fica sabendo agora, nosso trabalho né? Eu falei na sexta, mas fazia tempo que eu não falava isso. E é bom a gente sempre lembrar, né? Nosso trabalho é um trabalho apologético. O que é esse negócio aí? É defender a verdade, trocando em miúdos, né? Para que todo mundo entenda, é defender a verdade, combater a mentira, combater todos os mentirosos. Então, eu quero começar dizendo assim, não é só
levantar as mãos no apelo, né? Quem quer receber Jesus como Senhor, Salvador, e vai para aí, né? Não é só isso. Não é levantar a mão lá e dizer, eu quero. E os nossos pecados são perdoados e daí para frente a gente vai ter uma vida boa. Eu sempre digo, né? Não há magia no reino de Deus. Precisa de comprometimento. A gente precisa se comprometer. Não com pessoas, não é comigo que você vai se comprometer. Nem com ninguém. Você vai se comprometer com o nosso Senhor. Jesus salienta, olha só, 2000 anos atrás, Jesus já falava dessas coisas que acontecem por aí. E do que mais acontece? Jesus já falava que muitos usam o nome dele para adivinhar. E dizem que estão profetizando. O termo que eles usam é profecia. Mas estão adivinhando. Ou então, para desejar também o desejo deles do coração, né? Eles usam como se eles estivessem profetizando. Jesus já fala, está aqui, acabamos de ler tudo isso. Está cheio de gente aí que diz que expulsa demônio, realiza milagre. O que Jesus fala dessa gente? Nós acabamos de ler. Jesus diz, olha, eu nunca me relacionei com vocês, não. Eu não conheço vocês. Não conheço. Eu abri o Facebook agora há pouco, né? Porque eu tinha que deixar tudo pronto aqui para começar o culto. E agora são as modas, né? Lembra que eu falei para vocês, quinta-feira, né? Quinta-feira. Que a moda agora é criança pregando e pessoas tocando pandeiro, cantando com pandeiro. Isso é moda no meio gospel, né? E a moda agora no Facebook é pessoas dizendo, olha, hoje você vai receber uma notícia, o juiz vai assinar não sei o quê. Você vê que é tudo subjetivo, não tem um direcionamento, né? Olha, tá aí. E as pessoas colocam, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Toma posse de nada. Vocês estão se afastando do Deus eterno e verdadeiro. Vocês estão se afastando da verdade, crendo em mentiras. Porque o nome de Jesus Cristo não é selo para autenticar qualquer coisa. Não é qualquer coisa que, em nome de Jesus. Não, isso é bobagem. Né? Jesus é a fonte de poder divino. Não pode ficar brincando com essas coisas assim, arrecadando seguidores, likes, né? E os pregadores desses falsos evangelhos, eles não praticam a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Se eu estivesse conversando com você agora, estamos num papo, eu perguntaria para você, qual que é a lei de Cristo? O que você me responderia? A lei de Cristo é carregar os fardos uns dos outros
não é enganar um ao outro com palavras bonitas, com frases preparadas para você passar o dia esperando algo que é mentira. Essa gente quer mostrar para você que é possível se aproximar de Cristo por seus méritos. Ninguém se aproxima de Cristo, ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo se autoproclamando e dizendo: olha o que a gente faz, nós temos poder e por isso nós somos de Deus. Incauto é quem acredita nisso. A gente não conhece o Cristo da maneira que eles acham. Porque Cristo, nós acabamos de ler, vai dizer para eles: nunca os conheci. Eles trabalham por conta própria. Eles têm uma verdade própria, que não é a verdade da Bíblia. Eles não têm instrução nenhuma do nosso Senhor Jesus. Ah, Jesus me mandou fazer uma campanha. Mentira, é mentira. Jesus não manda ninguém fazer campanha, porque campanha não existe na Bíblia. Jesus mandou fazer uma noite de o Espírito Santo e eu estava orando. Mentira. Mas como que você diz que é mentira? Porque não tem na Bíblia isso. É simples para eu vir aqui e falar: isso é verdade, isso é mentira. Porque o mínimo é aquilo fazer parte da instrução, o mínimo da instrução bíblica. Jesus Cristo nos ensina a reter e a viver as coisas ensinadas, está na Bíblia. Seja por palavra, seja por epístola. É simples. Quando eu venho aqui e digo mentira, não sei o quê, eu não estou querendo me exibir ou ser dono da verdade. Não, é porque não tem na Bíblia. Então a Bíblia mesmo me autoriza a dizer que isso é mentira. Hoje está cheio de gente aí, eu recebo. Nada contra. Mas eu fico pensando, eu recebo um jornal a cada estação do ano. Gente muito séria, mas gente seríssima com o Evangelho. Mas eu estava vendo ali, não que não sejam sérios também, mas só para continuar na linha que eu estou. Eu estava vendo a lista das pessoas que recebem. Acho que eu era o único pastor ali. O resto é tudo bispo, reverendo, não sei o quê. Não acrescenta nada. Para Deus isso não quer dizer nada. Hoje existe muita gente disfarçada de apóstolo, por exemplo. Está cheio. Está cheio de gente que diz que é apóstolo. Qualquer pessoa nos moldes bíblicos que se auto-intitula, porque foi escolhido por quem para ser apóstolo? Você abre o livro de Atos, acho que no capítulo 1, a escolha, 1 ou 2, não lembro agora, a escolha de Matias. Os apóstolos escolhiam, Jesus escolheu os 12, daí para frente eram os 11 que iam escolher, o 12º, o 13º. Quem que escolhe essa gente? Eles mesmos se escolhem.
Então, o sujeito se dizer apóstolo, por exemplo, já está fora da visão do contexto das Escrituras. Eu não estou querendo ser o dom, não, porque tem gente que pensa assim, não, está fora do contexto, o apóstolo, escolhido por quem? Apóstolo escolhido por quem? Nos moldes bíblicos, não existem mais apóstolos. Então, por que a pessoa se auto-intitula apóstolo? Tem até apóstola agora. Não, hoje tem de tudo, né? Hoje tem de tudo. Tudo que você imaginar tem. Grande parte das maravilhas vistas hoje vem de uma fonte do mal. Porque se essas pessoas não estão ligadas a Cristo, porque mentem, porque inventam, porque criam situações que não fazem parte da Bíblia, como é que pode ser uma ação da parte do Espírito Santo de Deus o que eles fazem? Na verdade, eles, eu não sei, eu não posso afirmar isso, né? Eu quero, não que isso seja um atenuante para eles, mas eu quero imaginar que eles fazem isso na ignorância. Pode ser até que não. Mas eles confiam nas suas experiências. E eles são enganados. E as pessoas que os seguem, é esta a minha preocupação. É quem segue esta gente. São pessoas que não têm uma vara de medir. O que é aqui uma vara de medir? É um parâmetro. Porque se você está me acompanhando aí agora, eu imagino que é porque você está concordando. Agora, você concorda não é só porque eu estou falando. É porque eu estou levando você na Bíblia. Estou levando você a ler a Bíblia. Abre aí sua Bíblia, irmão, irmã. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 15. Eu não vou ler, porque o nosso tempo vai diminuindo. Então eu deixo a referência bíblica para você. Você pode ir lendo aí, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 15, logo no versículo 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O que é um mistério? Mistério. O mistério é alguma coisa que se alega, que se diz ou que se crê que está retido. O mistério é alguma coisa difícil de ser detectado, porque é um mistério, está escondido. O Deus Todo-Poderoso, se você continuar lendo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 7 ao 15. Só dei uma lidinha aqui no começo para falar deste assunto. Se você continuar lendo, você vai ver que o próprio Deus
né, Jaico? O próprio Deus, ele envia para estas pessoas a operação do erro, para que elas creiam na mentira. São pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que não lutam contra. Este é o comprometimento que eu falei lá no início. São pessoas que não lutam contra o pecado, não se arrependem de pecar. Então Deus, é isso que está dizendo aqui, 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 15. Deus envia para essas pessoas que elas acreditem no erro. Por quê? Porque essa gente promete prazer, né? Isso que eu estava dizendo que eu vi aí no Facebook agora de manhã, né? O juiz está assinando, não sei o quê. Aí o sujeito põe a foto de uma casa lá e escreve lá, essa casa vai ser sua. Aí o pastor fulano de tal em cima de uma moto enorme lá, né? Dizendo não sei o quê. Então, essas pessoas creem no erro e são condenadas por crerem no erro pelo prazer na iniquidade. Este é o comprometimento que a gente precisa ter. Nosso Senhor, você vai ler aqui, 2 Tessalonicenses do 7 ao 15, né, que a gente tem que acreditar naquilo que está ensinado, seja por palavra ou por epístola, por carta. Mas não é a carta que o Mário, o Mário escreveu lá, não existe evangelho segundo o Mário. Não existe, graças a Deus, não existe. Então é o que está escrito. Rose, querida irmã, eu não sei se é mente cauterizada, eu não sei, tem hora que eu acho que é, viu? Tem hora que eu acho que não, porque essas pessoas, elas têm aonde buscar informação. Nós temos aonde buscar informação. Nós temos a fonte das informações, que é a Bíblia. Por causa disso que está cheio dessa gente aí hoje, é apóstolo, é reverendo, sei lá o quê, né? Então Jesus nos ensina. Eu acabei de falar, não quero ser repetitivo, né? Mas a gente precisa, porque está cheio de gente disfarçada aí de apóstolo moderno, levando para as pessoas uma nova visão que é completamente fora, completamente alheia, apartada do contexto da Bíblia Sagrada. E as pessoas acreditam e vai ficando cada vez pior, né? Porque agora já estão cobrando, antes era de graça, né? De graça entre aspas, porque havia aquela pressão psicológica depois para doação disso, não sei o quê, né? Então era de graça, mas havia pressão. Agora não, agora já cobra o ingresso mesmo. Então grande parte, não vou dizer tudo, mas grande parte das maravilhas vistas hoje vivem de uma fonte do mal, de uma fonte maligna. Mas por que você insiste? Por que você afirma? Porque nós acabamos de ler sobre isso. Nós acabamos de ler, então isso me dá autoridade.
bíblica, não é a minha autoridade, é a autoridade bíblica para afirmar. O amor à verdade nunca está em jogo com essa gente. Então Deus envia esta operação do erro para que creiam nessas coisas. Você não quer seguir essa gente? Você não quer? Então você vai acreditar nisso. Leia aí 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 15. E esta gente, essas pessoas, infelizmente, por não terem prazer na verdade, serão condenadas pelo prazer na iniquidade. Não tem prazer na verdade. O próprio Deus, não sou eu, que não condeno ninguém. Porque se eu pudesse condenar alguém, o primeiro que eu condenaria seria a mim mesmo. Jesus, o Cristo, não esses Jesus que tem por aí, não, Jesus, o Cristo, ele nos ensina, né, a viver aquilo que está na Bíblia. Tem gente que vive de experiência. Experiência, pessoal. Experiência. O cristianismo não é vivido por experiência. O cristianismo não é uma fé emocional. O cristianismo tem por base Deus enviando seu Filho, Jesus. Não é emocional. Nós precisamos entender isso, porque aqueles que confiam na sua... Olha, eu tive uma experiência com Deus. Que experiência com Deus? Edgar, eu concordo que de qualquer maneira eles, perante a Bíblia, eles são indesculpáveis. São indesculpáveis. Não sou eu que estou sentenciando ninguém. Porque tem gente que fala, né? Ele acha que ele manda as pessoas para o inferno. Eu não mando ninguém para o inferno, gente. Aliás, ninguém manda ninguém para o inferno. A pessoa se autocondena. É só se a gente ler, né? Estou com uma passagem boa aqui. 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 15. Eles não têm qual que é o parâmetro para medir isso? Não tem. Eles são familiarizados com o quê? Com o quê? O que é familiar para eles? Não é a Bíblia. Então, eles estão sujeitos às fraudes, que é isso que a gente vê acontecendo aí. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, as pessoas cheias de problemas, cheias de doenças, cheias de dívidas, e se enredam na mentira dessa gente, se enroscam na mentira dessa gente. Não sem antes pagar o seu tributo, né? Não sem antes. Esta gente que eu luto, irmãos, para que nenhum de nós aqui caia nessa armadilha. Nem que você esteja... Depois eu vou publicar esse vídeo. Normalmente esses vídeos são publicados entre 5 da tarde e 18 horas. Entre 17 e 18 horas, início da noite. Finalzinho da tarde e início da noite. Então, tem pessoas que sei lá, acabam vendo, acompanhando. Que vocês não sejam enganados. Que vocês, né, eles gostam tanto de usar, não que eu tenha algo contra, não é isso. É que, para o cristão, a nossa linha de conduta é o Novo Testamento.
Não que a gente não vá ler, não conheça, e não que o Velho Testamento não fale. Aliás, o Velho Testamento todinho fala do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda de Jesus. E o Novo Testamento atesta, né? Então, esta gente, eu vou usar uma passagem aqui do Velho Testamento para dizer o tipo de atitude que eles têm. Eles fazem como Saul. Por que tem lá essa passagem de Saul que trocou a primogenitura por um prato de sopa de lentilha? As pessoas continuam fazendo, as pessoas leem, reprovam a atitude de Saul, que é reprovável, né? Porque trocou a honra da primogenitura por algo imediato. Você come uma sopa de lentilha, eu, por exemplo, daqui 10 minutos estou com fome. Entendeu? Então, as pessoas continuam fazendo isso. Trocam a fé verdadeira, a palavra verdadeira, por coisas imediatas. Trocam hoje a verdade pela mentira. Porque a mentira dá uma aparência de que vai dar tudo certo. Vai, né? Tem um aí que vai dar tudo certo, aquela música. É uma música, vai dar nada tudo certo. Nunca dá tudo certo. Nunca dá. Porque o mundo é feito de circunstâncias. A mentira, queridos irmãos e queridíssimas irmãs, ela não é só o oposto da verdade. A mentira, ela é desprovida da verdade. Desprovida da verdade. A mentira não contém a verdade. Leia João 8,44. Então, amados, que a gente Edgar, eu falei o quê? Eu falei o quê? Não sei, falei errado? Foi isso? Desculpa. O Edgar está corrigindo aí, provavelmente eu devo ter falado errado. Falei, Saul é Esaú, né? É isso que você quer dizer? Então, amados irmãos e queridos, obrigado. As correções são sempre bem-vindas, né? Porque quem fala muito erra muito também. Então, amados irmãos e queridas irmãs, vamos lutar para estar dentro da verdade, mesmo que a gente não vai seguir essa tropa aí, não. Eu falei Saul, perdão, desculpa. Eu escrevi errado também. Também escrevi errado. Então, querido irmão e queridas irmãs, a gente vai lutar para ficar dentro dos parâmetros da verdade. E não vamos estar com a maioria. Não é porque a gente não quer estar, né? É porque a maioria segue, infelizmente, esses que Jesus vai dizer, olha, nunca conheci vocês. Oh, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos e irmãs, vida do nosso querido Edgar Ração, que está sempre atento, sempre nos ajudando, né? Sou muito agradecido a todos que nos ajudam e a gente acaba errando mesmo, né? Eu peço perdão aos irmãos e agradeço profundamente a todas as correções. Senhor, continua falando conosco sobre este assunto, nos fortalecendo, Senhor, nos levando a entender a verdade e nos ajudando
a que a gente se mantenha na verdade. Porque não adianta só conhecer a verdade, a gente tem que se manter nela. Se manter na verdade não é fácil. Fica conosco, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da mentira e do mal. E se for da tua vontade, traga-nos amanhã aqui para exaltar e glorificar o Senhor através da proclamação da Bíblia Sagrada. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.